Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 24 de agosto de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, em Petrópolis, para estudarmos esta obra de Francisco Cândido Xavier, que tem o nome de Emmanuel, né? Como eu sempre gosto de lembrar, foi o primeiro livro que Chico psicografou do amigo espiritual Emmanuel. Por isso ele deu ao livro o nome do amigo espiritual. E nós estamos estudando o capítulo 4, que tem por título A Base Religiosa. Hoje nós vamos estudar o item 4.5, que fala da religião e religiões. Muito interessante. Então, mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos novamente aqui reunidos em seu nome, mais uma vez para novas reflexões, para as nossas consciências, para aprimorarmos o nosso espírito e desenvolvermos cada vez mais essa nossa capacidade para nos melhorar através dos exemplos, e o nosso companheiro Emmanuel nos traz tantas luzes, tantas orientações, tanto uma caminhada mais segura, mais firme através das suas obras, e só temos a agradecer, Pai. Pedimos a permissão para iniciarmos esse segundo estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, como eu falei, nós estamos estudando essa obra, né, Emmanuel, e nós vamos estudar o capítulo 4, que fala de religiões e a base religiosa, e agora nós vamos começar o item 4.5, que trata da religião e religiões. Então, Emmanuel começa a escrever assim, né, a dizer assim: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião, que nós vimos na aula passada, não é? E religiões. Então, ele fala aqui no capítulo 4 que existe uma diferença entre religião e religiões. E ele vai falar aqui, no segundo parágrafo: a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Então, essa religião é esse sentimento, essa crença que a criatura tem num ser superior. E como nós falamos na aula passada, essa crença não precisa de intermediário. Não é? Não precisa de intermediário. Mas ao longo dos tempos, nos foi ensinado ao contrário, que nós só poderíamos entrar em contato com o divino se tivesse alguém intermediando essa ligação. Foi isso que nós aprendemos, né? Que precisaríamos de alguém para levar o nosso pedido, a nossa prece, para ser o nosso advogado, né? Para que a gente pudesse, quando a gente quisesse resolver nossas questões, que nós precisaríamos de um intermediário para nos defender frente ao Senhor e levar a nossa proposição. Mas não é nada disso. Nós podemos, né, entrar em contato com o ser superior sem precisarmos de intermediário. Afinal, nós fomos criados por ele. Jesus nos ensinou que ele é o Pai. Como é que o Filho não pode entrar em contato com o Pai? É uma incoerência, não é verdade? E Jesus nos deixou bem claro que Deus é Pai. Abá, Deus é Pai. Então o Filho pode
entrar em contato para falar com o Pai. Aí ele vai dizer aqui, as religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Então, olha só a diferença que ele fez. Religião, sentimento divino. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitos como eles próprios. Então, a gente já percebeu que essa religião no singular não é a mesma coisa que as religiões no plural. Dignas de todo acatamento, pelo sopro de inspiração superior, que as faz surgir, como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram, tá? Então ele diz aqui, todas elas merecem o nosso respeito, tá? Todas elas merecem o nosso respeito. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Um problema que Emmanuel detecta aqui, que já existia ao tempo de Jesus, já existia antes do tempo de Jesus e continua a existir hoje. Muitas delas estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Nós assistimos, às vezes, ou hoje em dia, né, as cerimônias de todas as religiões são transmitidas, né? Não são transmitidas aí online. E, às vezes, a gente vê cada coisa, vamos dizer assim, cada vexame que até nos envergonha. Às vezes, eu vejo coisas que eu até mudo de canal. Que eu fico pensando, meu Deus, como é que uma criatura que se diz um ser religioso tem a coragem de falar certas coisas que é totalmente contrário aos ensinos do Cristo. E o pior, ele sabe disso. Aquela criatura sabe disso. Ele sabe disso, né? Mas a verdade, diz Emmanuel, um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Quer dizer, a verdade vai brilhar. E ela não precisa de ninguém para realizar isso. Ela vai surgir. Ela vai se revelar. E todos esses vão ser desmascarados, como a gente vê aí. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde o homem com a filosofia. Tá? A gente confunde. Já falamos disso aqui outro dia. A mensagem é uma coisa, o indivíduo é outro. Então, às vezes, as pessoas ficam com raiva da religião, ficam com raiva, eu não quero saber dessa instituição, dessa religião, isso, aquilo, outro, por causa de A, B, C ou D. Porque mistura a opinião do homem com a mensagem dos espíritos. Como é que o indivíduo tal, que professa tal religião, fala isso? Ele está falando o pensamento dele. O pensamento dele, que não traduz o pensamento de Deus, o pensamento religioso. Mas ele é um homem. E como qualquer outra pessoa, tem o direito à sua religião. O que ele não pode é falar em nome da religião. Mas a opinião dele, o que ele pensa, o que ele acha, ele pode falar a qualquer momento. Como eu também posso falar a minha opinião.
Mas tudo não passa além da opinião de uma pessoa. Então, eu não posso dizer que a religião A, a religião B, a religião C é ruim por causa da opinião de uma pessoa. Eu tenho que entender o que é a opinião de um e o que é a religião, tá? A verdadeira religião. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu trouxe aqui um texto, na verdade são 3 textos, que vai tratar desse aspecto, religião e religiões, e a gente vai abordar vários pontos muito interessantes em cima do que o Emmanuel está trazendo para a gente, né? Ele está falando sobre a religião, que é o sentimento divino, que prende o homem ao Criador, e as religiões, que são organizações dos homens. Então, nós vamos ver um texto que vai tratar disso de forma bastante interessante. Deixa eu partilhar aqui o ecrã. Deixa eu só um instantinho, gente. Vamos lá. O primeiro texto é do livro O Silêncio dos Profetas. O autor é Pinheiro Martins. É uma publicação da editora Celde, tá? O Silêncio dos Profetas. O autor Pinheiro Martins. E no capítulo 7, ele vai falar do desaparecimento dos profetas cristãos. Que até a vida de Jesus existiram vários profetas. Inclusive, Paulo de Tarso vai também ser considerado um desses profetas, né? Então, ele vai trazer um texto falando sobre o porquê desse desaparecimento dos profetas. Um dos mais intrigantes problemas da história do cristianismo é o desaparecimento dos profetas, dos quadros hierárquicos da igreja. E o fenômeno parece ficar mais misterioso ainda quando recordamos o quanto eles eram valorizados no primeiro século do cristianismo. Logo assim, após a morte, até a morte de Jesus, alguns anos depois, até então, eles eram muito valorizados, como atesta a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sua importância é claramente enfatizada por Paulo quando exorta. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim: aspirai igualmente aos dons espirituais, mas, sobretudo, ao da profecia. E no versículo 4 ele diz: pois o que profetiza edifica a assembleia. Então dá para a gente perceber aí que Paulo está fazendo uma exaltação aos profetas. E conforme esclarece Leon Denis, profetizar para os antigos cristãos não era outra coisa senão ministrar um ensino sob inspiração espiritual, ou seja, tratava-se da mesma função do médium de psicofonia ou incorporações. Então, todo profeta, ele era médium. Eles eram médiums, né? Paulo deu 1000 exemplos disso. E os vários outros, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, João Batista, todos ministravam ensinos sob inspiração espiritual. Jesus, antes de encarnar na Terra, inspirou vários profetas do Antigo Testamento e durante a passagem de Jesus aqui, não é? Outros espíritos superiores inspiraram os discípulos, os apóstolos. Depois que Jesus
retornou ao plano espiritual, continuou inspirando seus profetas. Então, essa função de profeta era algo, né, muito, muito importante nesse período, até o primeiro século após a desencarnação de Jesus. Porque, como diz Denis, profetizar para os antigos cristãos não era outra coisa senão ministrar um ensino sob inspiração espiritual. Parece, diz Pinheiro Martins, que o desaparecimento desses médiuns dos quadros da igreja ocorreu paulatinamente. Foi ocorrendo aos poucos. Essa palavra paulatinamente relembra Paulo, tá? O trabalho de Paulo foi acontecendo aos poucos, paulatinamente, ao longo do século II. Então, esse desaparecimento foi acontecendo ao longo do segundo século, de forma que a prática da profecia continuou apenas em algumas comunidades da Ásia Menor, que era a região dos montanistas, que eram considerados hereges. A partir daí, pela Igreja Católica, porque a Igreja tratou de eliminar os profetas durante o segundo século. Aqueles que só restaram, principalmente nas comunidades da Ásia Menor, passaram a ser considerados hereges. É possível, diz Pinheiro Martins, que o crescimento do poder dos clérigos, padres da Igreja Católica, dos presbíteros, pastores das igrejas gregas e dos bispos, que tinham tanto na Igreja Católica como na Igreja grega, e depois esses nomes começam a se confundir também, clérigo, presbíteros, bispos, passam a se tornar a mesma coisa, né? Tem aos poucos ofuscado a autoridade daqueles que apenas exerciam o ministério da palavra inspirada. Então, com o passar do tempo, esses clérigos, presbíteros, bispos, começaram a ter uma certa proeminência dentro da igreja e os profetas foram sendo deixados de lado e até mesmo eliminados. Aí nós vamos ver por que isso. E, logicamente, a gente sabe que os profetas exerciam o ministério da palavra inspirada, sem dispor de mais nenhuma outra fonte de poder, porque os profetas, a fonte deles de poder era a mediunidade, não é? Era isso que eles tinham para oferecer. Eles eram intermediários do plano maior. Eles não tinham dinheiro, eles não estavam envolvidos em política. Os verdadeiros profetas, não os falsos profetas. Infelizmente, parece que os clérigos da igreja devem boa parte de sua autoridade ao simples papel de administradores, que de início teriam exercido, e ao qual teriam procurado atribuir um valor sagrado, confundindo meios com fins. Então, os clérigos do início eram apenas administradores. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a dar a essa função de administrador, um valor sagrado, entendeu? Como se o administrador começasse a receber valores divinos, autoridades vindas do alto.
Então, eles começaram a atrair para eles vamos dizer assim, esse aspecto místico, tá? Confundindo meios com fins. De fato, tudo indica que a desvalorização do papel dos profetas deu-se de forma simultânea ao crescimento do poder dos presbíteros, dos clérigos, dos bispos e depois mais ainda os dos bispos. Esses últimos, os bispos, de início, teriam sido também apenas presbíteros, administradores, encarregados de gerir os recursos destinados pela igreja para o auxílio aos necessitados, tal como os diáconos que os auxiliavam nessa tarefa. Então, no início, os presbíteros, assim como os bispos, tinham só essa função: administrar, gerir os recursos que a igreja recebia dos dízimos. Dízimos esses que eram utilizados para auxiliar as pessoas mais necessitadas. Estão percebendo o clima? Né? Então, eles administravam. Vamos dizer assim, eram os contadores. Toda empresa não tem seu contador? Eram os contadores do dinheiro que entrava na igreja, vindo do dízimo da população. E dos impostos também, que o Estado enviava para a igreja. Porque o rei sempre também tirava, né, do tesouro real uma parte e mandava para a igreja. E a igreja, por sua parte, recolhia o dízimo da população e, com isso, ela tinha muito dinheiro, muito poder financeiro. E esses diáconos, esses presbíteros, esses bispos, eram os administradores. Mas eles começaram a atrair para eles um certo poder místico. E, com isso, os profetas foram sendo eliminados. Que os bispos eram de início chamados também de presbíteros, ou seja, anciãos, indicando com esse título os membros mais veneráveis da igreja, comprovam a epístola de Tito, tá? Que diz assim: por estarem encarregados da administração dos bens da igreja, foram eles ganhando cada vez mais importância e se destacando no colégio presbiterial, como presbíteros maiores, como os únicos a portarem o título de bispo em detrimento dos outros, tá? Então, a gente vai ver o seguinte: quanto mais recursos financeiros esses administradores eram responsáveis, né? Maior o poder deles. Eles foram crescendo, porque, afinal de contas, eles estavam, como diz o Pinheiro Martins aqui, encarregados da administração dos bens da igreja. E quanto maior esse bem, cada vez mais importância eles se destacavam no colégio presbiterial. Imagina, vamos pensar assim, um administrador financeiro de uma empresa de 50 funcionários e um administrador financeiro de uma empresa de 5.000 funcionários. Qual deles tem mais responsabilidade? Qual deles se destaca mais? Né? Era mais ou menos isso aí. E aí eles começam primeiro começam a ganhar o título de bispo, para destacá-los dos outros, porque eles eram presbíteros maiores, responsáveis pela administração de recursos muito maiores. Com o tempo, entretanto, e o tempo, ele não perdoa, os presbíteros e diáconos, os párocos em geral, de administradores que eram dos bens materiais da igreja, fizeram-se seus usufrutuários. Peraí, como é que é? Como é que é? Quer dizer que aqueles homens
que começaram a sua caminhada como administradores dos dízimos que a população pagava e do dinheiro que o imperador mandava para a igreja, dinheiro esse que era destinado para auxiliar os mais pobres, passou a ser desviado por esses homens, por esses administradores, para os seus cofres pessoais. Alguém já viu isso? Meu Deus, que escândalo! Porque hoje isso não acontece. Isso acontecia naquela época, não é verdade? E com o passar do tempo, esse escândalo foi acontecendo. O dinheiro que devia ser destinado para matar a fome do povo, para auxiliar as famílias mais pobres, né? Começou a ir para o bolso, para os cofres desses bispos, desses presbíteros maiores. Escândalo! Eu nunca tinha visto isso. Né? Líderes da igreja de várias religiões, podemos dizer assim, né? Retirando, né? Colocando no bolso o dinheiro que deveria ir para os necessitados. Hermas, que foi que era um cristão, um ex-escravo liberto, que escreveu textos que receberam o nome de O Pastor, muito interessante, censurava, já em seu tempo, no ano 100, 150 depois de Jesus, diáconos que teriam enriquecido, desviando os recursos destinados ao socorro de viúvas e órfãos. Gente, vocês já viram que escândalo maior que esse? É bem possível, portanto, que a desvalorização do papel do profeta dentro da igreja, profeta médium, aquele que está em contato com o plano espiritual, também tenha decorrido da conveniência para os clérigos, é claro, de furtar-se a fiscalização e censura do plano espiritual, que lhe chegaria por meio daqueles intermediários, profetas e médios. Então, os estudiosos dizem que é bem possível que o desaparecimento do profeta, do médio, daquele verdadeiro médio que estava em contato com o plano espiritual, foi uma coisa proposital. Por quê? Porque se eles permanecessem, esses médios que estão em ligação com o alto poderiam acusá-los de roubo. Percebeu? Porque viriam da espiritualidade mensagens criticando a atitude deles, que estavam desviando dinheiro que deveria ser destinado aos mais pobres para seus próprios cofres. E como eles não queriam ser acusados, apontados como desviadores, né? Como ladrões, vamos dizer o português claro, eles disseram assim, acaba com essa história. Não vai ter mais profeta. Perceberam? E aí, o que vocês acham disso, gente? Alberto, o que você acha disso? Entre mecanismos que existem, né, de desvio do propósito para atender interesses pessoais. E eu não sei se esses profetas tinham uma formação clerical. Não. Eram aqueles profetas como Paulo, como Pedro, como João, eram esses homens. Então, de repente, gradativamente, eles foram sendo recusados até exercerem as suas atividades nas unidades, nas igrejas, né? E é justamente isso, o interesse pessoal sempre prevalecendo, as coisas escusas,
E parece que a gente já viu esse filme antes, né? Com certeza, né, meu amigo? Então você veja, para que não. Olha só, eles tinham tanta certeza que o que eles faziam era errado, que eles resolvem eliminar o intermediário para não escutarem as admoestações do plano espiritual. Porque eles sabiam que estavam no caminho errado. Então, para não ter essa inconveniência de um profeta chegar e dizer: olha, a espiritualidade está dizendo que você está agindo errado. E para que eles pudessem continuar com as suas práticas ilegais, elimina-se o intermediário. Aqueles que poderiam mostrar a verdade ao povo. Não é? Então, muito interessante esse texto do Pinheiro Martins. E eu trouxe um outro aqui do Leon Denis, que está no livro Cristianismo e Espiritismo, capítulo 6, onde ele fala da alteração do cristianismo, os dogmas. E tudo isso que a gente está falando está dentro desse texto que nós lemos do Emmanuel, do livro Emmanuel. E o Leon Denis diz assim: essa pesada construção que obstrui o caminho à humanidade surgiu na Terra em 325 depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia. Lembra? Aquele concílio que tornou, né, o cristianismo religião oficial, e foi concluída em 1870 com o Concílio de Roma. Nós estudamos aqui. Tem por alicerce o pecado original, que foi discutido nesse concílio e aceito, e por coroamento, a Imaculada Conceição. É aquela história da Virgindade de Maria. E a infalibilidade do papal. Isso foi decidido no Concílio de Roma de 1870, que nós estudamos aqui. Tá? Então, olha o que ele está dizendo, essa pesada construção que obstrui o caminho à humanidade surge na Terra com o Concílio de Nicéia, de 325, aquele onde se começou a discutir o fim da reencarnação, tá? E depois foi concluída essa construção de eliminação do cristianismo verdadeiro da igreja cristã primitiva. Isso foi concluído lá em 1870, com a instituição do pecado original, que todo homem nasce com o pecado original, que aquele pecado de Adão e Eva, lembra? Que Adão e Eva cometeram o pecado, passando pela criação da instituição, né, da Virgindade de Maria, e fecha com a decretação da infalibilidade papal. Então, começou em 325 a descaracterização da igreja cristã primitiva e se conclui em 1870. Examinemos os principais dogmas e mistérios cujo conjunto constitui o ensino das igrejas cristãs. Encontramos a sua exposição em todos os catecismos ortodoxos. Começa com essa estranha concepção do ser divino, né? A concepção. Começa com a história do nascimento de Jesus, da Virgindade de Maria, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, que se resolve para a igreja no mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus trouxera ao mundo uma noção da divindade desconhecida ao judaísmo. O Deus de Jesus já não é o déspota zeloso e parcial que protege Israel contra os outros povos. Quer dizer, que mandava matar todo mundo, mas Israel era o protegido, era o povo escolhido. E que mandava Israel travar guerras, onde poderia matar toda a população dos países invadidos. Tá? O Deus de Jesus é o Deus Pai da humanidade, é o Deus Abá, papaizinho, Deus amor.
totalmente contrário à ideia daquele Deus dos judeus. Todas as nações, todos os homens são seus filhos. Esse é o Deus que Jesus apresenta. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira, imanente em a natureza e na consciência humana. Para o mundo pagão, como também para os judeus, essa noção de Deus encerrava toda uma revolução moral. Para o judeu, aceitar esse Deus que Jesus apresenta é um escândalo. É um escândalo. Há homens que tudo haviam chegado a divinizar e a temer tudo o que haviam divinizado. Né? Então, dentro desse grupo judeu, dentro desse grupo pagão, haviam homens que haviam chegado a divinizar tudo, principalmente os pagãos. E, ao mesmo tempo, eles tinham um grande medo daqueles que eles haviam transformado em Deus. A doutrina de Jesus revelava a existência de um só Deus, Criador e Pai, por quem todos os homens são irmãos, e em cujo nome eles se devem afeição e assistência. Amai os vossos semelhantes. Ela tornava possível, quer dizer, essa doutrina de Jesus, né? Essa noção de Deus, tá? Ela tornava possível a comunhão com esse Pai. Falamos isso. Não precisa mais de intermediário. Pela união fraternal dos membros da família humana. Franqueava a todos o caminho da perfeição pelo amor ao próximo e pela dedicação à humanidade. Essa doutrina, simples e grande ao mesmo tempo, devia elevar o espírito humano a alturas admiráveis, até ao foco divino, cuja irradiação todo homem pode sentir dentro em si mesmo. Como foi essa ideia simples e pura que podia regenerar o homem, transformada a ponto de se tornar irreconhecível? Porque essa doutrina, essa ideia, né, que Jesus traz, ela é simples, ela é bonita, né? Essa noção, como diz aqui Leon Denis, essa noção da divindade, essa ideia nova de Deus, Pai da humanidade, onde todos os homens são irmãos, onde nós temos toda a liberdade de entrar em contato com o Pai. Como é que ela se tornou, tá? Essa ideia, esse ponto, como é que ela se tornou essa religião cheia de dogmas? Como é que isso aconteceu? E o Leon Denis diz assim: é o resultado das paixões e dos interesses materiais que entraram em jogo no mundo cristão depois da morte de Jesus. E não foi só entre os católicos, não, gente. Foi só entre os católicos. A noção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sabe de onde veio essa ideia? Ela veio de uma lenda hindu, que era a expressão de um símbolo. Veio obscurecer e desnaturar essa alta ideia de Deus. Esse Deus, Pai, Criador, tudo isso foi desnaturado. E essa ideia da Trindade foi colhida lá, numa lenda hindu entre os povos pagãos. Essa concepção trinitária, tão obscura, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa ideia torna tudo uma coisa só. Jesus torna-se o Deus que se fez homem. Então, isso permitia à Igreja fazer de Jesus Cristo um Deus. Conferia ao poderoso Espírito, que era Jesus, a que a Igreja chamava seu fundador, a que a Igreja Católica chamava seu fundador,
um prestígio, uma autoridade cujo esplendor sobre ela recaía e assegurava o seu poder. Porque a igreja dizia o seguinte: quem fundou, ou melhor, quem fundou o catolicismo foi Jesus. Mas eu não me contento apenas com Jesus, Filho. Eu quero um Jesus Deus. Porque agora eu posso dizer para todo mundo: quem fundou, quem criou a minha igreja, a minha religião católica, foi Deus. Não foi Jesus, o Filho. Percebeu? Então você dava a essa religião poder. A religião que foi criada por Deus, que se fez homem na terra. Gente, é muito poder. E aí, detalhe, é o poder sobre as outras religiões. Quem é que fundou a sua religião? A minha religião foi fundada por fulano de tal. E a minha foi por fulano de tal. Não, a minha foi por Deus. E ele é tão poderoso que ele se fez homem, veio à Terra para fundar a minha religião. Então, ela dava à religião católica um poder que as outras não tinham. E nem podiam exigir, porque a católica já pegou Deus para ela. Nisso está o segredo da sua adoção pelo Concílio de Nicéia, porque foi lá que começou a história da Trindade. As discussões e perturbações que suscitou essa questão agitaram os espíritos durante 3 séculos. E só vieram a cessar com a proscrição dos bispos arianos. Lembra quando nós falamos de Ário? Quando Ário... até naquele livro, que não é um livro religioso, é um livro de história, que tem por título Tu és Pedro. E Ário, lá nesse livro, ele vem dizer que Ário era um padre que era contrário à ideia da Trindade, era contrário a essa ideia de Jesus Deus, e que pregava que Jesus foi um homem como outro homem qualquer, mas que era um profeta, que era um grande médium, que era um homem, um espírito realmente muito poderoso, mas que se fez homem como qualquer outro homem e que estava subordinado a Deus. Ário pregava isso, que era verdade. Que era verdade. Porque Jesus nunca disse que era Deus. Ele sempre disse: eu sou o Filho. Eu estou subordinado ao Pai. Eu obedeço ao Pai. E Ário chamava atenção para isso. Ele não aceitava essa ideia. E aí houve todo aquele concílio, lembra? Que ele foi execrado com seus companheiros, seus seguidores. Então, durante 3 séculos houve essa grande discussão. E aconteceu, e depois que Ário morreu, a ideia ainda permaneceu durante um tempo, mas com o passar do tempo a igreja conseguiu também eliminar os seguidores de Ário e essa ideia, né? E o imperador, que se tinha feito cristão, participou disso, né? E o imperador, tomando o poder também ao lado da igreja, inclusive vocês lembram que quando nós falamos sobre esse concílio, que o imperador estava lá, ele é que convocou os padres para o concílio. E também havia... Rose, Oi, fale. Tirar uma dúvida aqui, porque o imperador que inicialmente autorizou o Império Romano a adotar a religião católica, que eram pagãos, né, foi Constantino. Esse imperador é outro, né? Não. Constâncio. Tem Constantino e tem outro que eu não me lembro o nome. Mas então, esse aí do texto é Constâncio. Sim, o imperador Constâncio, tá? Constâncio, Constantino, os nomes são mais ou menos isso aí mesmo, tá? E aqueles aqui, ó, durante 3 séculos vieram a ser... Eu acho que são imperadores diferentes. Dos bispos arianos.
ordenados pelo imperador Constâncio. Aqui é Constâncio. Ele é que mandou que os bispos arianos fossem afastados, tá? E também com banimento do Papa Libério, que recusava sancionar a decisão do concílio, tá? Eu não tenho certeza do nome, tem um outro imperador, nós, no trabalho anterior, dei o nome dele, mas agora eu não estou me lembrando bem do nome dele, tá? Porque teve Constantino, que vai instituir a religião cristã como religião do Império Romano, mas isso vai se estender durante 3 séculos, essa briga, essa ideia da trindade. E os outros imperadores estarão junto com a igreja, dando todo o apoio, concordando com a igreja. Então, terão vários outros imperadores envolvidos nisso. Até que o Papa... Havia um Papa chamado Libério, que também era contrário à ideia, essa ideia da trindade. Ele recusava sancionar a decisão do concílio. E ele foi afastado também. Então, todos aqueles que tiveram, né, aquela lucidez para perceber que essa ideia era contrária, era um absurdo, foram com o tempo sendo afastados ou mesmo mortos, ou feitos prisioneiros, entendeu? Para abrir o caminho. A divindade de Jesus, olha só, foi rejeitada por 3 concílios. O mais importante dos quais foi o de Antioquia, em 269. Então já vinha acontecendo concílios aonde a igreja tentava emplacar essa ideia da divindade de Jesus. Mas ainda existiam homens com bom senso que barravam isso. Mas em 325, ela foi proclamada nestes termos. Olha o que vem no documento do concílio. A Igreja de Deus, católica e apostólica. Apostólica por quê? Porque eles diziam que os papas tinham vindo de Pedro. E que Pedro e Paulo, baseado nas ideias de Pedro e Paulo, né, que se formou a base da igreja, que eram apóstolos. Então, a igreja católica quer dizer universal, católica e apostólica romana, de Roma. A igreja de Deus, repare, a igreja de Deus fundador, católica e apostólica, anatematiza, quer dizer, condena os que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia. Quem é o Filho? Jesus. Ou que não existia antes de haver sido gerado. Percebeu? Eles deixam bem claro, serão condenados todos aqueles que se atreverem a dizer que o Filho, que Jesus não existia. Entendeu? Que Jesus não existia. Que Deus o criou como criou outros espíritos. Que houve um tempo em que Jesus não existia. Ora, é claro que sim. É claro que sim. Como houve um tempo que eu não existia. Que o Alberto não existia. Que a Denise não existia ainda. Que outros existiam. E que eu ainda não existia. Percebeu? E eles dizem que a igreja anatematiza, condena os que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia. Era a ideia do diário. Ou que não existia antes de haver sido gerado. Percebeu? Essa declaração está em contradição formal com as opiniões dos apóstolos. Porque os apóstolos de Jesus nunca falaram isso.
ao passo que todos acreditavam o Filho criado pelo Pai. Todos os apóstolos sempre pregaram isso, que Jesus foi criado por Deus como todos nós. E essa declaração da igreja vai de contra o que Jesus falava e o que os apóstolos ensinavam. Os bispos do século IV proclamavam, lá no ano 300, o Filho igual ao Pai, eterno como ele, gerado e não criado. Percebeu? Gerado e não criado. Opondo assim um desmentido ao próprio Cristo, que dizia e repetia: meu Pai é maior do que eu. Quantas vezes Jesus disse isso? Meu Pai é maior do que eu. Então, esses presbíteros, esses bispos, esses papas do século IV diziam que o Filho era igual ao Pai. Diziam que o Filho era o Pai, eterno como ele, gerado e não criado. Indo de contra ao que o próprio Cristo pregava. Porque o Cristo nunca disse que ele era igual a Deus. Muito pelo contrário. Perceberam? Então, esse concílio de Nicéia, como disse Leon Denis no início desse texto, essa construção pesada que é jogada sobre a humanidade começa aí. Começa nesse período, nos primeiros séculos após a morte de Jesus. E se conclui em 1870, com o Concílio de Roma, com essa ideia da Imaculada Conceição, Conceição vem de concepção, né? Com a infalibilidade papal e com essa ideia absurda de que Jesus é Deus encarnado e o fundador dessa religião. E para a gente encerrar, nós trouxemos aqui mais um texto do livro Religião de Carlos Embaçaí, onde ele vai falar do orgulho dos homens à modéstia dos sábios. Esse livro é maravilhoso, gente. E ele diz assim: muitos de nós que hoje militamos na doutrina espírita, reparou, agora ele trouxe para cá, viemos das fileiras religiosas do absolutismo religioso. A maioria de nós, espíritos, que estamos hoje, né, professando a doutrina espírita, viemos dessas religiões, dessa religião. Vivemos durante séculos folheando os livros sagrados, engranzando o rosário. O que é engranzar rosário? É ficar ali com o rosário na mão, orando, né? Lembra? Orando, contando ali aquelas bolinhas, né? Comentando as escrituras, apostrofando, quer dizer, esconjurando os incréus, os ateus, ou os díscolos dissidentes, tudo isso nós fizemos. Lemos os livros sagrados, rezamos o terço, comentamos as escrituras, esconjuramos os ateus, os dissidentes, anatematizando aqueles que pensavam o contrário do que a gente pensava, proibindo as discordâncias, impondo os pontos teológicos. A maioria de nós veio dessas religiões. Passamos por aí. Então, seria impossível que esse lidar durante tempos imemoriais, séculos e séculos e séculos, num sentido único e num só feitio, não nos fizesse uma ranhura na alma. Não é? Porque se nós, durante séculos e até milênios, navegamos, caminhamos entre as fileiras dessas religiões absolutistas, é claro que ela nos deixou marcas profundas. Seria quase impossível não deixar. Daí
o infalibilismo bíblico, o sectarismo religioso, a intolerância religiosa, aqueles que dizem que a Bíblia não erra jamais, que aqueles que dizem que se prendem à letra, né? A inflexibilidade da interpretação dos textos. Tá escrito na Bíblia assim, então é assim. Essa história que a letra mata, o espírito vivifica, não. A fé desarrazoada, essa fé injusta, despropositada, a inclinação a toda sorte de fanatismo, o abandono da iniciativa pessoal, a propensão a deixar tudo por conta e às costas do Espírito Santo, e em nosso caso espírita, o Espírito guia. Não, vamos fazer isso, não, vamos consultar os Espíritos guia aí para saber se eles concordam com o que a gente está fazendo, né? Vamos analisar para ver se o nosso trabalho... Outro dia eu me peguei falando isso, pensando isso, eu disse, ai meu Deus do céu, eu preciso de uma orientação do plano espiritual para saber se o nosso trabalho está indo bem. Aí depois, quando ela falou, eu disse, meu Deus, olha isso! Olha isso! Olha eu aí fazendo esse tipo de coisa, precisando da aprovação da espiritualidade para o que a gente está fazendo. Será que o que a gente está fazendo, será que a gente já não tem essa consciência do que a gente está fazendo e se está indo pelo caminho certo ou não? A nossa própria consciência vai dizer isso. Mas a gente ainda está, de certa forma, ligado a essa questão, entendeu? De vez em quando a gente... Opa, mas por quê? Por que será que eu não tenho condições de saber se o que eu estou fazendo está bom ou não está bom? Afinal de contas, né? Como diz o outro, né? Quem tem 5 minutos de evangelho já sabe o que é bom e o que não é bom. Assim diz Emmanuel. Eles, né? Muitos dentro do mundo espírita não podem ver ainda com bons olhos, alguns espíritas, o espiritismo científico, que lhes parece orgulho, basófia e até ignorância. Então há grupos espíritas que não veem com muitos bons olhos esse espiritismo científico das pesquisas. Ao reverso, há o outro extremo, os que não admitem o espiritismo religioso. Então, tem aquele grupo que não vê com bons olhos esse lance da ciência espírita, das pesquisas, dos estudos mais aprofundados de perispírito, né? Do magnetismo. Ficam com medo, não, ficar estudando muito essas coisas, pode desviar, pode levar para outro caminho e nos afastar de Jesus. E tem aqueles que só querem saber do espiritismo científico, só querem saber da filosofia. Não, esse negócio de religioso, isso aí vai lembrar a igreja, isso aí é o espiritismo católico. Está muito na moda. Eu tenho um companheiro que me manda sempre essas mensagens, né? Ele chama são os pseudos padres espíritas. Umas frases assim, sabe? Ligando o espiritismo, ele chama de os discípulos, os apóstolos do espiritismo católico, tá? Então, eles não são muito ligados à questão religiosa, só mais à questão científica, e condenam aqueles que são voltados mais para a questão religiosa. Porque existem aquelas pessoas que são mais ligadas para a ciência, outras são mais ligadas para a filosofia, outras são mais ligadas para a religião. Então, esses, quando vem essa questão, e Emmanuel é uma vítima, se bem que ele vítima nunca foi, mas quando eu digo vítima, eu digo assim, é o alvo, Emmanuel e Chico são alvo desse grupo. Porque como Emmanuel foi padre, entendeu? Passou pela Igreja Católica, eles dizem que Emmanuel é o espírita padre. Aí eu pergunto, quem não passou pela Igreja Católica? Foi o que o Carlos Embassai falou.
Todos nós passamos pelas hostes católicas da igreja. Quem não seguiu essa religião no passado, em reencarnações anteriores? E como Emmanuel fala, né, que foi padre, eles miram no Emmanuel, dizendo que ele não conseguiu se desvestir das ideias católicas, e ele tenta implantar um espiritismo católico. E aí vem um monte de coisa. Aí entra Ismael na história, e entra Chico na história, e eles fazem uma confusão danada. E eles são muito críticos, né? E é isso aí. É o outro extremo, os que não admitem o espírito religioso. Para eles, só vale o conhecimento, para esses. Faltando-lhes a fé. Sua crença não passava de mera encenação, espécie de fogo de vista. Faltando a fé, a crença não passa de mera encenação. Só acreditavam esses nos 5 sentidos e nas fracas noções que a ciência nos oferece. Não viam nem veem que muita coisa há que nos entra na alma pela via da intuição. Que há pobres de espíritos mais iluminados que muitos sábios sublunares, que uma simples prece faz conseguir o que muitos anos de esforço não podem realizar. Entendeu? O estudo, a meditação, a lição dos maiores convenceram-nos de que amputaremos o espiritismo se lhe tirarmos uma de suas faces. Então você não pode ter um espiritismo só científico, um espiritismo só filosófico, um espiritismo só religioso. Se você tirar uma dessas faces, ele vai ficar aleijado. Em resumo, devemos ater-nos, diz Carlos Embaçaí, ao tríplice aspecto do espiritismo. Procurando, atenção aos 3 verbos, procurando, na parte filosófica, a nossa origem, o nosso destino, o problema do ser. Então, na parte filosófica, eu vou procurar a nossa origem, o nosso destino, o problema do ser. Outro verbo, buscando, na parte religiosa, manter o traço que nos deve ligar ao Criador e seguir a moral que ele nos vem transmitindo através das idades e dos meios que cada época requer. Buscando. Colhendo, na parte científica, a prova, a documentação das partes anteriores, da parte religiosa e da parte filosófica. E, consequentemente, adquirindo a certeza de que são autênticas. Então, cabe isso à ciência. Provar o que diz a religião, o que diz a filosofia e verificar se o que esses 2 aspectos dizem é verdadeiro. Tal é o que a razão aconselha e tal é o caminho que todos deveriam seguir, se, infelizmente, as paixões humanas não se colocassem acima do raciocínio e do entendimento. Quanto ao terreno, continuaremos morejando na planície. Continuaremos. Caem de muito alto os que muito sobem. Aqueles que se deixam levar pelo orgulho e pela vaidade sempre tombam. Infelizes os que se julgam no ápice da glória, quer os que com a espada escrevem páginas dolorosas sangrentas, quer os que com a pena, quer dizer, com a caneta, abrem profundas feridas na consciência e na liberdade alheias. Não é principalmente orgulho, senão lamentável imprevidência, o não nos fazermos pequeninos, como mandava o Divino Mestre. Então, meus amigos, lindo esse texto do Carlos Embaçaí, né? Maravilhoso, mostrando que todo o problema
dessa construção que o Leon Denis fala, que foi jogado sobre a humanidade, passa pela questão do orgulho, do egoísmo e da vaidade do homem. Começando pela eliminação dos profetas, que eram os inconvenientes, né? Que poderiam nos desmascarar se não tivéssemos agindo de acordo com os ensinos do mestre, não é? Então vamos eliminá-los para que a gente possa ter toda a liberdade de fazer o que quer. Depois vem a criação dos dogmas, que Leon Denis muito bem apresenta, né? Que os concílios foram instituindo até 1870 com o Concílio de Roma, que fechou tudo, o pacote com a infalibilidade papal. E aí, o Carlos Embaçaí traz o problema para o nosso quintal. Da questão do tríplice aspecto da doutrina: ciência, filosofia e religião. Quando nós, que somos aqueles presbíteros, clérigos, diáconos, papas, bispos do passado, estamos agora aqui, morejando na doutrina espírita. E aí agora a gente vai discutir. Não, que tríplice aspecto é esse? Ela tem que ser só científica? Ela tem que ser só filosófica? Ela tem que ser só religiosa? Vamos renovar Kardec, que está superado. Por quê? Por que eu preciso fazer uma revisão de Kardec? Porque Kardec está trazendo os ensinamentos daquele carpinteiro. Entendeu? Ele está apresentando o pensamento daquele carpinteiro. E, gente, aquele carpinteiro é muito incômodo. Entendeu? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Eu não acabei com os profetas lá atrás? Dei um jeito de botar eles para escanteio? Agora, o que eu vou fazer? É Kardec que está me incomodando. Então, eu tenho que alterar o pensamento de Kardec. Porque Kardec está fazendo o papel dos profetas. Os textos que Kardec traz dos espíritos estão dizendo assim, ó: ei, você está pegando daí o dinheiro que era para os pobres e está botando no teu cofre. Aí Kardec vem trazendo a palavra do carpinteiro: amai os vossos inimigos, se faça humilde, cuidado, quem sobe muito cai e se arrebenta. Presta atenção na humildade e simplicidade. Não é? A doutrina trata desses 3 aspectos. Ela fala de onde eu venho, quem sou eu. Aí vem o aspecto religioso, que fala da aproximação com Cristo. E o parte científico é para provar se isso aí está certinho. Mas esse homem veio para me incomodar de novo. Porque somos nós os presbíteros. Somos nós. E aí a gente quer novamente fazer o que fizemos lá no passado. Essa é a construção pesada que Leon Denis diz que está sobre a humanidade. E é o que Emmanuel, aqui, né, nesse texto, ele diz: as religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas, como eles próprios. Aí ele encerra como? Dizendo: muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então, nós fizemos essa viagem, né, até vir até a doutrina, para a gente perceber a briga que está agora.
com esse tríplice aspecto da doutrina. Aí briga que o corpo era fluídico, né? Briga com outro ponto. Eu peguei um texto muito engraçado do Newton Boechat, Newton Boechat, onde ele fala que um amigo dele, conversando com ele, virou e disse assim: rapaz, eu pintei um retrato, que o amigo dele era pintor, onde Jesus estava sem barba. Aí o Newton Boechat virou para ele e disse assim: pelo amor de Deus, não me apresente nenhum quadro de Jesus sem barba. Mas por quê? Porque aí vai surgir o grupo dos barbeiros, que vão dizer que o Cristo tinha barba. Vai vir outro grupo dizendo que ele não tinha barba, ele tinha cavanhaque. E vai vir o grupo dos cavanhaquistas. Vai ter o grupo dos barbeiros. E vai dar confusão, Nana. Pelo amor de Deus, não pinte esse quadro. Aí o cara fala: eu acho bom, não vou pintar, não. Porque é isso que as pessoas querem. Vão ficar brigando. Não vão buscar o que é importante. Vão ficar ali na periferia, como se faz até hoje. Alguém gostaria um minutinho para fechar, comentar alguma coisa? A gente não mudou muita coisa, não, né? Continua a mesma coisa. A mesma coisa. Os bispos, os papas de antigamente estão aí arranjando, vamos dizer, pelo em ovo, como é que se diz? Cabelo em ovo. Arranjando discutir essas... Mas é um estudo maravilhoso, Rose. Maravilhoso. Vocês querem esse texto? Eu vou botar lá. Sim, pode botar. Esse texto é maravilhoso. E é a pura verdade, gente. É a pura verdade. E a doutrina espírita, a gente vê, às vezes, essa história do espiritismo progressista, essas questões todas, né? Como eu falei, a crítica exacerbada sobre Emmanuel, sobre Joana de Anjos, sobre André Luiz, sobre Chico Xavier, é uma confusão danada. Todo mundo querendo, e ninguém quer discutir o Evangelho. Ninguém quer falar dos ensinos de Jesus. Querem ficar aí discutindo esse tipo de coisa que não leva a nada, mas entrando o quê? A questão da vaidade, a nossa vaidade. O que nós queremos é o quê? Poder e dizer que a minha facção é mais poderosa que a sua. É isso aí. A minha facção é mais poderosa que a sua. Essa que é a grande questão. Quem é mais importante, quem arrasta mais gente para as suas reuniões, isso também, gente. Isso também. Quem faz mais bonito para atrair a mídia, para atrair, entendeu? Mais adeptos, mais plateia e o conteúdo do trabalho. O que tem conteúdo? Eu tenho que me preocupar com isso? Ah, não, eu pensei que era só se eu encho a casa, se eu encho a minha reunião. Tem muita gente que está preso só nisso, né? Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo, tá? Quando for 9h15, inicia aí a nossa reunião de radiação para os desencarnados. Daqui a pouco eu mando o link aí para vocês. E vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Iraci, você pode fazer a prece para a gente, minha amiga?